Nós iniciamos na semana passada uma série de reflexões que eu tenho chamado de vida e carreira, tratando a respeito da nossa vida e a jornada que temos. Vida e carreira, a expressão carreira no tema geral, se refere àquela fala do apóstolo Paulo, onde ele diz que ele completou a carreira. Guardei a fé, a continuidade do versículo, certo? Quando ele fala completei a carreira, ele está dizendo, olha, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse com a minha vida e carreira. Carreira aqui não se resume a uma ideia de desenvolvimento profissional, porque a gente chama muito carreira de desenvolvimento profissional, né? A minha carreira, né? O que eu construí em relação à minha vida profissional, onde eu me formei, se eu fiz o mestrado, doutorado, na empresa que eu trabalhei, nas empresas pelas quais eu passei, que tipo de serviço eu fiz, se houve mudança de área de trabalho, a gente chama de carreira isso, mas carreira aqui, para as nossas reflexões dominicais, trata da vida como um todo, o que eu fiz da minha vida, o que eu tenho feito da minha vida, o que tem marcado a minha vida. E nós vimos a semana passada a vida de Saul, o rei Saul, quais foram seus erros, equívocos, e hoje eu quero falar com vocês sobre Salomão. E pensando em Salomão, o nosso tema de hoje é uma vida muito fácil. Não sei aqui quem tem a vida muito fácil, ou não sei aqui quem quer ter a vida muito fácil. Isso também é um perigo. É óbvio que ter a vida muito fácil não é algo que se encaixe, acredito, em nenhum de nós aqui, né? Mas o nosso alerta está em querer ter a vida muito fácil, que é um sonho para muita gente, né? Oh, que beleza ter a vida fácil. Nós até brincamos com as pessoas, né? Esse aí tem a vida fácil, né? Mas é que nós não estamos na pele do outro, né? Sabendo as dificuldades e as lutas que ela passa. Mas eu queria, antes de entrar especificamente na vida de Salomão, dizer que, diferente de Salomão, nós precisamos manter o foco no que é essencial, que é em relação à nossa vida e à nossa comunhão com Deus. Abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Antes de entrarmos na vida de Salomão, eu quero ler com você esses dois versículos, Lucas 10, 41 e 42, que são falas de Jesus para Marta. Vocês lembram bem, né, da história em que Jesus vai na casa de Marta, Maria e Lázaro para poder partilhar com eles ali de um tempo de comunhão, e Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus está dizendo, ouvindo os seus ensinos, conversando com Jesus, e Marta está na correria das tarefas, né, domésticas, está preparando um café, naquela época não tinha café lá, né, mas estava preparando alguma coisa para eles beberem, estava arrumando algo para eles comerem, e Marta fica incomodada que Maria não está ajudando, e pede para que Jesus mande Maria se levantar e ajudar com os afazeres. E aí Jesus, aqui no capítulo 41, diz assim para Marta: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus está falando para Marta é que Marta está preocupada com tantas coisas, com tantas tarefas, com tantas responsabilidades, que está deixando de lado o que é de fato importante, que é estar assentada aos pés de Jesus, tendo comunhão com Ele, ouvindo aquilo que Ele tem para lhe ensinar, para lhe dizer. Então, o excesso de atividades, o excesso de coisas, a busca por tantas coisas, pode nos desviar do que é principal, do que é primordial para nós, que é a comunhão com Deus, a vida de devoção ao Senhor. E esse foi um dos perigos, uma das coisas que prejudicou muito a vida do rei Salomão. Salomão, ele multiplicou tantas coisas, que estas coisas acabaram por oprimi-lo e sufocá-lo. Essa é a história de vida desse rei. As muitas coisas que Salomão multiplicou durante a vida, acabaram por oprimi-lo e sufocá-lo. É tanta coisa, são tantas atividades, são tantas buscas, tanta necessidade no coração dele, que chegou um momento que aquilo lhe fez mal. Você já se sentiu sufocado ou sufocada de tantas coisas que você procurou, tantas coisas que você quis,
tantas coisas lhe prenderam. Isso acontece conosco, às vezes, até na vida profissional mesmo, né? Às vezes a gente arruma tanta responsabilidade, a gente arruma tanta coisa para fazer, que a gente fica sem tempo para fazer mais nada. Já se sentiu assim? Não tem tempo para fazer mais nada. Você acorda e dorme, e se acorda de novo e passa dias, passa anos e você está sufocando. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Só que a postura inicial de Salomão foi admirável. Então, como eu falei também na aula anterior, às vezes começamos bem, mas terminamos mal, certo? Tem coisas que às vezes começa bem, mas nem sempre termina bem. Tem situações que a gente começa bem e termina bem, graças a Deus. Tem outros que a gente começa mal e termina bem. E tem outros que começa mal e termina mal. Então não tem regras, né? Assim, não tem regras. Cada uma dessas 4 colocações que eu fiz, você vai encontrar pessoas que viveram assim. Começaram bem, terminaram mal, começaram mal, terminaram mal, começaram mal, terminaram bem, começaram mal, terminaram mal. Eu acho que eu falei mal 2 vezes, né? É que às vezes essa é a proporção. Então, isso acontece com todos nós. Mas a postura inicial de Salomão é admirável. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 7 e 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 7 e 9. Nós vamos agora estudar um pouco do que aconteceu na história de vida de Salomão. Alguém lê para a gente o versículo 7 e depois o 9? Olha só, Salomão se tornou o rei de Israel. Diante dessa tarefa que ele deveria executar, ele faz uma oração. Ele inicia todo esse processo buscando a Deus em oração. E a sua oração, como foi lido para nós, é uma oração em que ele abre o seu coração e vai dizer para o Senhor a sua limitação. Ele diz: olha, Senhor, eu não passo de uma criança. Com essa fala de Salomão, eu não passo de uma criança, o que Salomão está dizendo é que ele não dá conta, sozinho, de conduzir a nação. Eu preciso do Senhor, certo? Essa é a palavra, não passo de uma criança. Uma criança é alguém que não tem condições de cuidar de algo de grande responsabilidade. Nós não damos responsabilidades grandes a uma criança. Crianças assumem algumas coisas que é próprio da infância, não da fase adulta. E esta palavra de Salomão é uma palavra admirável, porque é alguém reconhecendo que precisa de ajuda. O que não é fácil também, né? As pessoas dizerem que precisa de ajuda. E ele continua na sua oração dizendo assim: olha, me ajuda a discernir entre o bem e o mal, porque senão eu não vou ter condição de conduzir esse povo. Olha, eu preciso também que o Senhor me dê essa sabedoria, esse discernimento, para conseguir compreender o que está acontecendo, para tomar as decisões melhores. Ele ora a Deus, então ele inicia bem. Essa é uma oração de alguém que reconhece a responsabilidade que tem em mãos, reconhece a tarefa que está lhe sendo dada e pede ajuda a Deus. Começou bem, não começou? Olha, uma mãe e um pai vão ter uma criança. Ora a Deus pedindo: Deus, me ajuda a cuidar, a educar o meu filho, porque eu também sou uma criança. Às vezes é uma criança cuidando de outra criança, né? Ainda mais que hoje em dia tem muitos casais que têm criança muito cedo, né? Às vezes com 16, 18, 17 anos, muito novas. Me ajuda a cuidar. É um início bom. Olha, Senhor, eu vou começar uma empresa, eu vou abrir uma empresa, me ajuda. Vou começar um trabalho novo, me ajuda. Eu vou casar. É um início bom, está pedindo ajuda e direção de Deus. Tudo bem, mas o importante não é só começar bem. Por mais que começar bem seja extremamente importante, o que nós precisamos é clamar a Deus que nos ajude durante todo o processo, porque só no início, ok, mas tem toda uma vida pela frente, né? E a vida continua. Com o passar do tempo, o que acontece com Salomão? Ele vai se deixando levar, mas antes de vermos o que acontece posteriormente na vida de Salomão, eu quero que você veja comigo algo que acontece anteriormente
quando Salomão ainda não era ungido rei de Israel no lugar de Davi. Havia outro possível sucessor para o lugar de Davi. O nome dele é Adonias. Há um personagem na Bíblia chamado Adonias, que também era cotado para assumir o trono no lugar de Davi. No capítulo 1 de 1 Reis, versículo 5, nós temos uma fala de Adonias. Primeiro capítulo do livro dos Reis, versículo 5. Alguém lê para nós? Então Adonias, filho de Davi, se exaltou e disse: Eu reinarei, porque me escutaram os cavaleiros e 50 homens que conheciam diante de mim. Certo. Adonias queria assumir o trono. Havia um sucessor, ou melhor, havia um personagem que entendia que ele deveria ser o sucessor de Davi. Davi vai morrer e quem vai reinar sou eu. E ele diz isso claramente, ele diz: eu reinarei, eu vou ser o rei. Não sei se você gosta de filmes, eu gosto muito de filmes. E eu gosto de filmes de qualquer tempo, pode ser filme contemporâneo, pode ser filme antigo, pode ser filmes de biografias, filmes reais, tratando de personagens da história. E quando você vai assistir um filme sobre reis, um filme que mostra países monárquicos, uma das coisas que é muito presente são as tramas palacianas. É raro você assistir um filme e não ter, e tratar do palácio e não ter uma trama palaciana. Por quê? Porque é normal. Dentro do sistema monárquico, assim como em qualquer sistema de governo, a briga pelo poder. E a briga para se tornar rei não é pequena. Por isso que reis morriam cedo. Não morriam cedo à toa, é porque alguém matava. Havia uma trama palaciana, conseguia apoio de algumas pessoas, alguns soldados, até conseguir envenenar o rei, matar o rei enquanto está dormindo, para que o outro sucessor assumisse o trono. Então essas tramas palacianas, elas existiam e não eram poucas. E aqui, na história da sucessão de Davi, não é diferente. Quando Davi adoeceu, Adonias já começou a se mobilizar para poder assumir o trono. Só que Davi tinha feito uma promessa para Betseba, que Salomão seria o seu sucessor. Quando nós vamos em 1 Reis, ainda no capítulo 1, versículo 11 e 14, nós encontraremos isso sendo dito. Olha só, alguém lê para a gente do 11 ao 14? Olha só a orientação do profeta Natã para Betseba. Olha, Adonias está tomando poder, ele já estava se mobilizando, ele já está tentando fazer o papel de rei, e para salvar a tua vida e a do teu filho, por que salvar a tua vida e do teu filho? O que vocês imaginam que seria a primeira ação de Adonias quando ele assumisse o trono? Você tem que matar a ameaça. Salomão é um dos cotados para assumir o trono, então eu mato o Salomão, mato sua mãe, aí eu terei, imaginava ele, eu terei paz. Mas mal sabe ele que se não tiver um para tentar puxar o tapete, tem outro, né? A trama palaciana é assim, se não tiver um, vai ter outro. E Adonias pensava então em assumir, provavelmente mataria. Então Natã orienta Betseba a ir até Davi e dizer: olha, como é que nós faremos? Se você prometeu que meu filho assumiria. Aí Davi dá a palavra final: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. E isso acontece, como nós vimos no capítulo 3, ele é ungido como rei, ele ora a Deus pedindo
que Deus o ajude porque ele não passa de uma criança, e precisa de sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e a partir daí então ele assume. E nós vemos nessa postura dele um grande contraste entre o comportamento que estava presente na vida de Adonias, do comportamento de Salomão nesse início. No capítulo 3, volta lá um pouquinho. Eu vou ler para você o versículo 6 e 7. Diz assim: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Quando nós vemos essa palavra de Salomão, reconhecendo a benevolência de Deus, o cuidado de Deus, como Deus tratou de Davi, como Deus preparou tudo para que ele pudesse assumir, mesmo se sentindo sem condições por se considerar uma criança, metaforicamente, nós vemos aí uma diferença da postura de Salomão e de Adonias. Adonias tinha um coração soberbo, arrogante: eu reinarei, quem manda aqui sou eu. Davi está quase morrendo, ele já não tem condições e eu posso. Como eu posso, eu vou fazer. Agora Salomão fala: Senhor, eu não posso. Eu estou aqui porque o Senhor é benevolente. Eu estou aqui porque o Senhor acompanhou meu pai andou contigo, e se não fosse meu pai ter andado contigo, nem meu pai conseguiria. O Senhor foi bom demais, e o Senhor tem sido bom comigo. Está vendo a diferença do coração de Adonias do coração de Salomão? O coração de Adonias é um coração arrogante. O coração de Salomão é um coração de servo, é um coração de quem entende, pelo menos entendeu nesse momento, a sua dependência total de Deus. E isso faz muita diferença para a gente começar bem. Se o nosso coração é altivo, é soberbo, é elevado, ou se o nosso coração é quebrantado, é humilde, está submisso a Deus. Faz muita diferença. Começar bem é começar reconhecendo quem somos, as nossas limitações, a nossa dependência de Deus. É ter um coração quebrantado. Isso é muito importante para a gente. E Salomão estava grato e focado em Deus. Hoje, nós temos um coração grato e focado em Deus? É uma pergunta importante porque, como a gente vai ver na vida de Salomão, isso acontece até no coração de cristãos. Pessoas que começam a sua vida em devoção a Deus, com o coração aberto para Deus, submissa a Deus, mas que com o tempo vai endurecendo o coração. Se nós fôssemos pegar a palavra de João, escrita por João, em uma das palavras de Jesus às igrejas do Apocalipse, uma das coisas que a igreja é exortada é que ela se esfriou do seu primeiro amor. Essa ideia de se esfriar do primeiro amor é essa ideia de que começamos uma espiritualidade, uma vida submissa, de devoção, de reconhecimento, mas com o passar do tempo, o coração vai se endurecendo. A ideia de se esfriando é aquela perda da humildade, de um coração quebrantado, submisso, essa perda. O coração vai endurecendo, essa é a expressão que a gente usa metaforicamente. E isso pode acontecer com quem? Qualquer um de nós. Ninguém está isento. Mas o fulano é da igreja desde que nasceu. Corre o mesmo risco de quem chegou ontem. Mas ele chegou ontem, está num fogo só. Apesar de a gente não ser pentecostal, está num fogo só. Corre o risco também. Todos nós corremos o risco. Isso é importante a gente reconhecer, porque a melhor forma da gente lutar contra essa natureza pecaminosa que tenta tomar conta do coração da gente, que é a soberba, a arrogância, a autossuficiência, confiar na própria capacidade, é a dependência de Deus. Então é esse reconhecimento. Senão a gente se torna como Adonias. Não, pode deixar que eu faço. Aqui quem manda sou eu também. E a gente vai tendo o coração endurecido. Agora Salomão mostrou um coração aberto para com Deus, um coração submisso. Então, duas coisas importantes em relação à vida de Salomão. Ele reconheceu sua incapacidade. Eu não passo de uma criança, lá no versículo 7. Ele falou: olha, eu não passo de uma criança, sou incapaz, não consigo sozinho.
E é interessante você pensar nessa imagem, né, da criança. Quem já teve filhos, participou de um processo de crescimento, desenvolvimento, é interessante, porque assim, vamos pegar uma coisa simples de criança. Você compra um tênis para ela, com cadarço. O que você precisa fazer? Amarrar. Ela chega lá, pai, mãe, amarra, eu não consigo. Né? Geralmente ela nem fala direito, né? Eu não consigo. Aí você vai ter que abaixar, amarrar, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Daí vai chegar uma hora, porque no começo você faz que, nossa, olha que belezinha de tênis. Na hora que a 39ª vez, você fala assim, pelo amor de Deus, aprende a amarrar esse cadarço. Aí você ensina a criança, é assim que amarra. Aí você ensina ela a amarrar, chega no dia seguinte, o que ela faz? Amarra o cadarço. Mas já te ensinei, esqueci. Aí você amarra de novo. Ixi, até aprender a amarrar, você soa bem, viu? Você tem que só agradecer a Deus se tiver com a coluna boa ainda para baixar, para amarrar, porque chega uma época que nem a coluna colabora, né? Você fala, levanta o pé aqui. É assim a imagem de uma criança. Uma criança reconhece que não sabe fazer e pede ajuda. E isso é presente na vida de Salomão. Além de reconhecer sua incapacidade, Salomão continuou pedindo ajuda. Quando ele fala, olha, me ajuda para que eu saiba discernir entre o bem e o mal, ele está falando de um processo constante, porque discernir o bem do mal é uma necessidade que você tem diariamente. É certo, não é certo? Acontece outra situação amanhã, é certo, não é certo? Outra depois de amanhã, qual o caminho melhor, esse ou aquele? Então, ele vai pedindo ajuda constantemente, ele não para de pedir ajuda e reconhecer a sua dependência de Deus. E assim ele prossegue caminhando com o Senhor. Quando nós vemos essa oração de Salomão aqui no capítulo 3, essa oração se dá porque Deus, inclusive, fala para Salomão que Salomão pode pedir para ele o que ele quiser. O versículo 5 vai dizer isso. Alguém lê para a gente? Capítulo 3, versículo 5. Olha só, essa oração de Salomão, ela nasce a partir de uma fala de Deus com Salomão. Deus chega para Salomão e fala assim, Salomão, pede para mim o que você quiser e eu vou te dar. Pensa isso, se Deus fizesse ecoar a voz dele hoje, aonde você estiver, vamos estar lá na sua casa, na cozinha, fazendo almoço, e surge a voz dos céus e diz assim, Emerson, que ele vai para cozinhar hoje, pede para mim o que você quiser. Está lá tomando um chimarrão, o Roberto lá, é chimarrão ou tererê? Chimarrão. Está tomando um chimarrão, sentado na cadeira, ele ouve uma voz, Roberto, pede para mim o que você quiser, eu vou te dar. Imagine Deus falando com cada um de nós aqui, chamando-nos pelo nome, que nós pudéssemos pedir o que nós quiséssemos. O que você pediria? O que você pediria? É até difícil a gente saber o que a gente pediria, não é não? Se pensar rapidinho é difícil. Fala, Deus, dá um tempo para mim, dá uns 30 dias. O que você pediria se Deus falasse com você, o que você quiser? Manuel, pode pedir. Não, estou brincando. Muito boa pergunta. A minha leitura dessas manifestações de Deus em meio ao caos, porque a ação de Absalão se levantando contra Davi foi por causa de fato da ausência de Davi enquanto pai, porque Davi, ele foi um excelente rei, mas foi um péssimo pai. Davi não é exemplo de paternidade. Davi errou em vários momentos. Quando um dos filhos estuprou a própria irmã, Davi foi omisso. Quando teve brigas entre os irmãos, Davi se omitiu. Então Davi colheu as consequências da sua falta de compromisso familiar. Ele teve compromisso com Israel, mas não teve compromisso com a família.
É igual a gente fala, às vezes, de pastor que não consegue cuidar da família, que o pastor casa com a igreja, mas esquece da família, né? Davi foi mais ou menos isso, ele casou com Israel, mas na família foi um desastre. Então ele colheu consequências. Inclusive, uma das consequências foi a revolta de Absalão, que gerou sofrimento para Davi, porque Absalão foi morto, né? Absalão fugiu numa revolta, ficou preso entre os galhos por causa do cabelo, né? E um dos soldados de Davi foi lá e o matou, apesar de Davi ter dado ordem que não era para encostar em Absalão, mas o general, sabendo que Absalão era um desertor, né? Querendo ocupar o reino, se revoltando contra, matou Absalão. Quando nós vemos a continuidade da linhagem de Davi em Salomão, que foi fruto de um adultério, de um assassinato, né? Porque Davi não só cometeu um adultério com Betseba, mas também matou Urias para poder esconder o seu erro. Depois reconheceu tudo, né? Mas não significa que reconheceu o pecado o livraria das consequências, né? Teve o adultério, perdeu a criança, mas depois teve Salomão. O que mostra para mim nisso é a graça de Deus em meio ao caos. É Deus mostrando para nós que aonde se manifesta a consequência mais desastrosa do nosso pecado, até mesmo ali Deus pode transformar em graça e misericórdia. É o que justifica na descendência do nascimento de Jesus, tem inclusive uma prostituta. Entre tantas pessoas que poderiam, Deus permite que a continuidade seja através de uma prostituta, né? Isso é Deus mostrando assim, por mais que o ser humano erre, esteja errado, eu sou quem traz nova vida e novas direções em meio ao caos que vocês mesmos instauram, que a gente instaura o caos, a gente faz o caos, né? Com os nossos erros, os nossos pecados, as nossas mazelas, mas aí vem um toque da graça de Deus, e até mesmo naquele momento de maior desastre que nós causamos, Deus traz esperança e faz tudo recomeçar, e Deus decide recomeçar por Salomão, dizendo, olha, é daqui que eu vou dar continuidade à minha descendência, assim que eu vejo, né? E Salomão tem uma atitude boa no começo, né? Então aqui, por exemplo, quando Deus diz para ele, olha, me pede o que você quiser, de todas as coisas, ele podia ter pedido riqueza, eu quero ser rico, quero ser multimilionário, nem milionário, eu quero multimilionário. Ele podia pedir, eu quero prestígio, eu quero ser o mais famoso aqui da região inteira. Oi? Eu quero ser o mais famoso, ele podia ter pedido um monte de coisa. Só que, o que ele faz na oração? Eu marquei 3 coisas que apontam para as atitudes do coração de Salomão. Primeira coisa que ele fala é reconhecer a sua necessidade do Senhor. Ele diz assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu não passo de uma criança, eu sou frágil demais. Ele abre o coração para Deus. Segunda coisa, ele pensou no povo ao invés de pensar nele mesmo. Ele pede sabedoria para ter discernimento para conduzir o povo. Então o pedido dele não foi focado em si mesmo, mas foi focado no povo. Olha, eu preciso conduzir o povo, o Senhor está me colocando como rei, então eu preciso de discernimento. É isso que eu preciso que o Senhor esteja comigo e preciso de discernimento, para que eu não meta os pés pelas mãos, para que as minhas decisões não prejudiquem o teu povo, porque um rei pode tomar decisões que prejudiquem o povo. O rei pode tomar decisões que colaborem com o povo, mas pode tomar decisões que prejudiquem. Então ele falou, olha, eu preciso que o Senhor me dê discernimento, e pensou no povo. E pediu por algo que poderia conduzir outras pessoas, né, e outras coisas. Ele falou assim, olha, eu quero algo que vai ajudar os outros e que vai me ajudar a dar uma nova direção para eles. É esse o pedido que Salomão faz. Com isso, no versículo 13 do capítulo 3, Deus diz assim, também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Deus fala com Salomão e fala assim, já que você me pediu isso, eu vou dar para você também todas as outras coisas que você não pediu, vai vir junto. Já que o seu pedido é por discernimento, por sabedoria, já que seu pedido é para que a minha presença seja contigo, eu vou te dar todas essas coisas. Para começar direito, nós precisamos pedir a coisa certa. Quando pedimos a coisa certa, outras virão naturalmente. Quando nós temos um coração alinhado à vontade de Deus, ao querer de Deus, as outras coisas
são consequências. Quando está tudo bem na nossa relação com Deus, outras coisas vão fluindo. Às vezes com lutas, dificuldades, obviamente, mas elas vão fluindo. E a Bíblia vai dizer então que Salomão, ele excedeu a todos os reis. Vai lá no capítulo 10, versículo 23, de 1 Reis. 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 23. Alguém lê para nós? Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Olha só, Salomão excedeu, ele teve mais riqueza, mais sabedoria do que qualquer outro rei. Deus lhe deu. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, ele descabeçou, perdeu a cabeça, endoidou. Estava indo tão bem, estava indo tão bem, lembrou o personagem, enrolando nela, como é que é? Estava indo tão bem, lembra? Em algum momento ele perdeu a cabeça. Capítulo 11, versículo 4. Alguém lê para nós. Olha só, é pesado esse versículo. Quando ele estava já idoso, o seu coração foi pervertido para seguir outros deuses, e ele já não era de todo fiel para com o Senhor, como foi Davi, seu pai. Começou bem, mas terminou mal. Terminou mal. Olha. Isso aí, Giovana, belisca ele. Em casa se acerta. É isso aí, Giovana. Estou com você, Giovana, nessa. É interessante, né? Como é que pode, né? Ai, ai. E olha que Salomão teve orientações. Lá no capítulo 2, o seu pai o orientou, capítulo 2, versículo 2 e 3. Opa. Vamos ver as orientações. 2 e 3. O rei Davi disse assim para Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Davi aconselhou, orientou Salomão, falou: meu conselho para você é esse. Deus orientou Salomão, capítulo 3, versículo 14. Alguém lê para a gente o 3,14. É Deus falando, tá bom? Aqui no 3,14. Olha só, Deus falou com Salomão e o orientou, falou: olha, é esse o caminho que você tem que seguir. Capítulo 8, versículo 25. Alguém lê para nós 8, 25. Até Salomão se aconselhou, se autoaconselhou. Na oração ele falou assim: ó, Senhor, eu sei que é esse o caminho. É como se fosse um reforço. Sabe quando você está orando e você fala uma coisa que você já sabe, mas é para você acreditar, não é para você pegar firme do que para Deus, que negócio para Deus saber. Você fala: não, deixa eu repetir aqui para ver se entra na minha própria cabeça. Salomão fez isso. Então ele falou: olha Senhor, eu estou lembrado, viu? Eu lembro do que o Senhor falou para mim, é isso aqui, né? Então nós vamos pegar firme, viu, Senhor? Pode ficar tranquilo. O pai falou, Deus falou, ele falou para ele mesmo, tentando se convencer, mas mesmo assim, ele cometeu o erro. Por quê?
Salomão, assim como qualquer um de nós, era vulnerável. Todos nós somos vulneráveis. E Salomão caiu por duas razões. Quais são as razões? Ter muitos cavalos e casar-se com muitas mulheres. Essas foram as razões da queda de Salomão. Ter muitos cavalos e casar-se com muitas mulheres. Ter um aras e um harém. Esse foi o problema de Salomão. Ter um aras e um harém. Vamos lá, antes de eu explicar. Capítulo 10, versículo 26. Alguém lê para nós 10, 26? Muitos cavalos, muitos carros. Agora capítulo 11, 1 a 3, eu vou ler. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Aí vem as 1000 mulheres que Salomão teve. 700 esposas e 300 concubinas. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16 e 17, só para você ver que Deus já havia alertado o seu povo para que o rei não seguisse por esse caminho. Alguém lê para a gente? 16 e 17. Porém, esse não multiplicará para 100 cavalos, nem para voltar o prometido, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho. Amém. Foi 16 e 17? Tampouco para si multiplicará mulheres para o seu coração, se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Ok, lá em Deuteronômio, Deus orientando o seu povo já disse que não deveria multiplicar os cavalos e nem ter muitas mulheres. Por que Salomão se casou com tantas mulheres? Essa foi a política de Salomão. Salomão, diferente de Davi e de Saul, ele teve um império de paz. Antes os governos eram de guerras, ele teve um governo de paz, mas a sua política era de estabelecer aliança com os povos vizinhos. E essas alianças eram firmadas através dos casamentos. Então ele recebia as princesas como esposa, e isso era um sinal da aliança com os amonitas, os edomitas, com todos os povos. Era um tempo de paz. Só que o que corrompeu Salomão é que, ao se casar com tantas mulheres, lembrando que a cultura era de poligamia naquela época, tá bom? Não estamos entrando aqui na questão moral sobre a nossa fé cristã do casamento, a instituição monogâmica. Naquela época, culturalmente, a poligamia era aceitada, e ele se casou com todas essas mulheres para fazer alianças políticas. E com isso, algumas trouxeram concubinas, por isso as 300 concubinas. Ele, ao fazer isso, ele cresceu, enriqueceu, porque na aliança favorecia a economia, favorecia comércio, favorecia trocas, enriqueceu, por isso foi o mais rico. Só que essas mulheres vinham com a sua cultura, com os seus deuses. E com o tempo, Salomão começou a cultuar não só o Deus de Israel, mas também os deuses das mulheres com as quais ele fez aliança com os povos que vieram. Além desse erro de Salomão, o ter muito cavalos, não é que era proibido ter um aras, só brinquei. O que significa ter muito cavalos é o rei colocar o seu coração em riquezas, é viver para ter coisas demais, para ter coisas além do que se precisa, é para acumular e continuar acumulando. Ter muitos cavalos não significava literalmente ter bastante cavalos, significava
ter uma frota, ter um exército, ter tantas posses, que se torna absurdo. Se torna absurdo ao ponto da pessoa achar que ela é dona do mundo. E por se achar dona do mundo, acha que pode fazer o que quer fazer. Acha que manda. E manda até mais do que Deus, porque a pessoa tem tanto que ela... Esse é um perigo, a gente sabe muito bem das riquezas. A riqueza endurece o coração. Por isso que Jesus alerta tanto a gente, né? Fala, ó, não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou a riqueza. O Senhor Jesus chegou para aquele moço que queria segui-lo, que falou assim, olha, como é que eu faço para te seguir? Olha, obedece tudo. Não, obedeço tudo, eu faço tudo certinho. Não, então tá bom, agora vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e siga-me. Aí o homem saiu entristecido. O quê? Eu vou vender todos os meus cavalos? Não, aí está de brincadeira, né? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Foi nesses dois pontos que Salomão se perdeu. Ele colocou o coração nas riquezas, e o fato de ter muitas mulheres corromperam a sua devoção a Deus. Por isso Salomão não apenas se casou com tantas mulheres, como casou-se também com seus deuses. Por fim, o alerta que fica para a gente na vida de Salomão, que teve uma vida muito fácil, ele teve uma vida fácil, mas não uma vida de fidelidade a Deus. O que eu deixo como lição é que conhecer o que é certo e errado não significa necessariamente fazer o que é certo e errado. Certo? Vou repetir. Conhecer o que é certo e errado não significa necessariamente fazer o que é certo e errado. Você já ouviu aquela fala? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, eu dou lição em você do que você tem que fazer de certo, mas eu faço tudo errado. Salomão caiu nesse erro. E então, queria que você se lembrasse que Jesus estabeleceu o princípio das primeiras coisas em primeiro lugar, ao falar sobre os interesses de Deus acima dos nossos. Lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus, ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que nós possamos seguir a lição de Jesus, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, na plena certeza que as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pelo exemplo de Salomão, mesmo que tenha sido um exemplo de alguém que no decorrer da vida se perdeu, ainda assim são exemplos que falam profundamente aos nossos corações, porque ao olhar os erros dos nossos antepassados, podemos também corrigir os caminhos errados que nós temos tomado no presente. Dá-nos sabedoria, Deus, dá-nos discernimento, que cada um de nós aqui hoje possamos ter o coração de Salomão, quando ele estava no início do seu exercício na monarquia, que nós possamos orar pedindo para que o Senhor nos ajude, esteja presente, porque não passamos de crianças, tentando assumir as responsabilidades que são próprias de adultos. Nós precisamos do Senhor, mas ajuda-nos, ó Deus, para que no decorrer da caminhada, nosso coração não se endureça, nosso coração não se esfrie, e que assim possamos permanecer fiel até o fim, como foi Davi, o pai de Salomão. Que nós possamos ter um coração quebrantado, que diante dos erros, dos equívocos que cometermos, que nós venhamos ter arrependimento e reconhecimento. Ajuda-nos, ó Pai. É o que pedimos a Ti aqui em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.